Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. Deus abençoe a vida do pastor Felipe, da sua casa, da sua família, todos os pastores aqui da IVES, toda a liderança. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. É um texto que eu gosto muito, é um texto que mexeu muito comigo, mexe muito comigo. É um texto que tem muito a ver com o que o pastor falou a respeito de comunhão e de relacionamento. Quero falar aqui um pouco sobre a oração do Pai Nosso. A gente vai fazer uma leitura do verso 1 ao verso de número 4. Estou usando a revista corrigida. Diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então Jesus disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dai-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandeço, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite através do teu texto, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és através do teu santo evangelho, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus era alguém que tinha uma vida de oração muito séria, e todo enfrentamento dele espiritual do seu ministério, as vitórias do seu ministério se deu de fato porque ele tinha muito tempo de oração. Quando você ora, você vê a oração do Getsêmani, aquele encontro com a divindade, onde ele expõe para o Pai o desejo de não beber o cálice, de não enfrentar a morte e a agonia da cruz do Calvário. Aquele texto é extremamente bonito. Se for possível, passa de mim o teu cálice, mas todavia faça, Senhor, a tua vontade, não a minha. Eu falei um pouco disso aqui a respeito sobre a tensão entre fé e soberania. Ali está o Filho de Deus falando com o Pai e a vontade do Pai sendo feita. Não, eu quero que você passe na cruz. E Jesus aqui no capítulo de número 11, do verso 1, o texto diz que ele estava orando em certo lugar e seus discípulos olharam. Senhor, ensina-nos a orar, porque também João ensinou os seus discípulos. João aqui é João Batista. Eu cresci numa casa de oração. Minha mãe é viva, graças a Deus, e eu cresci vendo a minha mãe orar, 3 da manhã, meio-dia, e vários horários. Eu lembro que quando eu e Graça começamos a namorar, ela frequentava muito a minha casa, e eu lembro que eu sempre conversava com ela dos meus amigos que iam na minha casa, e às vezes minha mãe tinha um costume de fazer jejum e chamar os meus amigos para orarem. Imagina, irmã de ciclo de oração, de Assembleia de Deus, chamando os adolescentes para orar. A gente não aguentava meia hora com a minha mãe. Minha mãe ora 2 horas, 2 horas e meia, sem repetir palavra, sem repetir, numa oração inteira, direta, na mesma posição. E eu via minha mãe orando de madrugada, meio-dia, de manhã, e isso sempre me despertava, olhava assim, como é que chega a um nível desse de contato com Deus? Se eu fico espantado vendo a minha mãe orando, imagino que os discípulos não via com o Filho de Deus orando. Jesus orando deveria ser uma cena assim fantástica, maravilhosa, poderosa, sobrenatural, perfeita, bonita. Ele olhando e vendo a entrega, a reverência, a palavra. Eu garanto para você, se você vivesse na época de Jesus Cristo, você queria ficar do lado dele só para saber a palavra que ele estava usando para falar com o Pai. Eu disse, opa, eu quero usar essa palavra aí. Jesus orando deveria ser um negócio assim extraordinário. Os judeus na época, eles já tinham um pouco diferente da oração do período do cativeiro, que é a lição aqui que eu tive o privilégio de comentar. Se você não faz parte da IBD, venha para você conhecer um pouco. No cativeiro babilônico, deixa eu explicar um pouco melhor. No Antigo Testamento, antes do cativeiro, o culto levítico é um culto muito particular. Só o sacerdote tem acesso. O povo fica lá fora, o sacerdote entra no Santíssimo, espalha o sangue no caporete, na tampa do propiciatório da arca, sai do lado de fora, ó, Deus aceitou. Esse era que funcionava.
Você tinha um pecado, levava a oferta, oferece no holocausto, o sacerdote media dele para o pecador. Quando ocorre o cativeiro, perde-se o templo, perde-se o sacerdote. Então agora não há mais um mediador. O culto sai da mão do levita e vai para a mão da comunidade. Então, para continuar a fé na Babilônia, você e eu teríamos que correr atrás da nossa fé. Por isso que você tem Daniel orando, Ezequiel. Então a oração se torna comunitária. Agora você tem que ir atrás disso. E a partir disso, desempenha-se um papel extremamente importante na vida judaica. A questão da vida de oração. Os judeus, se você quiser anotar aí para você pesquisar depois, tem um livro chamado Sidur, com 2 Ds, Sidur, livro das orações. São rezas, orações muito difíceis de ser feitas. Você errava uma palavra, tinha que voltar do início. Então eles tinham essa prática de oração muito amarrada no Sidur. Jesus orando de maneira livre, os discípulos olhando e falou assim, Jesus ora diferente. E nesse encontro de Jesus com os discípulos, Senhor, nos ensina a orar, ou seja, a gente não sabe. Nós precisamos falar com o Pai, porque orar é falar com Deus, irmãos. Dr. Lloyd Jones, o maior pregador do século passado, tem um livro, se você quiser anotar para comprar, Pregação e Pregadores. Esse livro mudou a minha vida. Eu li ele a primeira vez em 1996. Dr. Lloyd Jones, num capítulo sobre oração e pregação, ele diz o seguinte, é impossível falar de Deus no púlpito se você não conhece Ele no quarto. Porque a intimidade do Deus só é revelada na intimidade do quarto, não na intimidade do púlpito. Então ele fala, se alguém fala do púlpito e não conhece no quarto, você está falando de outro Deus, não o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Lloyd Jones é extremamente forte, pregador galês, um homem da sua época. Então ele está falando sobre oração, sobre prática, sobre contato. E Jesus aqui falando para os discípulos, ele diz, na sua Bíblia, por gentileza, verso 2. Quando orardes, então ele ensinou, quando orardes. A ideia de quando orardes aí em Lucas é quando vier uma vontade, uma saudade, um calor na alma, um desejo, uma saudade do altar, uma saudade da presença. Olha na sua Bíblia, verso 2. Vê se Lucas fala sobre horário, local, dia da semana. Não tem. Jesus está falando assim, quando orardes? 3 da manhã, 2 da tarde, 1h30, 5 da manhã, na fila do banco, em casa, dentro do carro, no supermercado, na delegacia, na pizzaria, na bicicleta, em cima de um trabalho, na praia, quando orardes, ou seja, qualquer lugar. Não tem hora, não tem dia, aleluia, não tem geografia. Quando você quiser, quando o teu coração sentir um desejo. Quando Jesus diz quando orar, Jesus está trazendo de uma perspectiva teológica muito bonita. Ele está dizendo que a oração não existe um lugar nem um horário. É uma vontade que vem aí na sua alma. Ah, pastor, eu estou dentro de um ônibus, voltando do Rio aqui para São Pedro. Lotado o ônibus. E o que eu faço? Ora lá. Não, mas eu estou fazendo arroz em casa. É lá. Não, mas eu estou dentro do trânsito, indo para o trabalho. É lá. Porque oração é fome. Aleluia. Oração é convite. Oração não é algo programado numa agenda. Aleluia. Isso é reza. Oração é quando Deus falar, eu quero falar com você. Aleluia. Eu quero ouvir a sua voz. Aleluia. É uma saudade. É uma fome que bate. Quando você viaja e você tem fome, você para num posto, em algum lugar. Você tem sede, você não fala assim, não, daqui a 100 quilômetros a gente vai chegar no destino e a gente bebe água. É negativo. Quando você tem sede, você não vê o nome da lanchonete, o nome do posto de gasolina. Você não lembra nem o nome do funcionário que te atendeu. Você tem uma sede. Você vai lá, compra água e bebe. O que Jesus está falando para os discípulos é quando orardes. Quando a sua alma tiver saudade da presença, aleluia,
Fala com o Pai. Não importa o local, não importa o horário. Significa que o céu está aberto para ouvir a sua oração, aleluia. Porque Ele nos estabelece aqui uma ideia não religiosa. Porque os judeus sobem a Jerusalém. Os muçulmanos, eu tive o privilégio de ir a Dubai e a Jordânia. Quando o pastor Felipe fizer a caravana para lá, você vai. Quem deu amém, deu. Quem não deu, vai ver você por foto. Tomar posse, meu irmão. Por exemplo, eu lembro que eu e Graciele lá em Dubai, no hotel, aí eu mostrei para ela no teto do hotel de Dubai, e falei assim, aqui a setinha, tem uma seta no canto da parede, dizendo assim, Meca, tanto em Dubai quanto na Jordânia. Porque o islâmico, ele adora em direção a Meca. Tapete, braço e antebraço 3 vezes, lava, né? E se prostra diante a Meca. Então ele tem que orar em diante a Meca. Os judeus vão para o Muro das Lamentações, como eu citei. Movimentos pendulares. Algumas pessoas esperam sexta-feira. Acendem velas. Vão para a encruzilhada. Outras pessoas têm que dar a mão em uma mesa branca com um copo com água. Tem que ter um horário. Se não der a mão, quebra a corrente. Então a entidade não ouve, não escuta a sua oração. Outros têm que ir ao Tibete, falar no ashram com Siddhartha Gautama. Você e eu somos diferentes. No supermercado ele te escuta. No carro ele te escuta. No hospital ele te escuta. Na delegacia ele te escuta. Na beira da praia ele te escuta. No engarrafamento ele te escuta. Aonde tiver uma oração, aonde tiver um adorador, aonde tiver um crente sincero, a sua oração vai estar sendo ouvida. Aleluia! Por isso ele fala quando orardes. Conselho pastoral. Não espere chegar em casa, irmãos. Quando eu chegar em casa, eu vou me trancar no quarto. Não vai, filho. A vontade vai passar. Quando o Espírito te convida, é porque o Espírito quer te revelar algo. Ele tem urgência para falar com você. Mas pastor, eu estou assistindo um filme. Para tudo o que você está fazendo, que o céu vai te revelar algo. Ele está dizendo assim, não deixa para depois que eu quero algo para te falar. O apóstolo Paulo, em Efésios, se você abrir comigo, capítulo de número 13, capítulo 3, melhor dizendo, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso de número 14, Paulo diz o seguinte, por esta razão dobro os meus joelhos ao Pai, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Onde que Paulo estava orando? Na cadeia. Dobrando o joelho na cadeia. Paulo está preso. Ele está dizendo assim, meu corpo está preso, mas a minha alma está solta. Meu corpo está preso, mas o meu espírito está solto. Quando Jesus diz, quando orares, ele está dizendo assim, quando vier essa vontade, você ora, cara. Você fala com o Pai. Deixa eu te dizer algo sobre a teologia, que é algo muito importante. Tem muita gente que diz que a oração, não, pastor, orar é conversar com Deus. Eu vou melhorar. Eu vou aguçar, vou fazer uma provocação teológica. Quando você pensa que quando você e oramos, está a Trindade sentada, aí a Trindade começa a falar quando você entra. Não. Quando você não ora, você está deixando de ouvir a conversa da Trindade. Você pegou aí, irmãos? Então, quando você não está orando, a Trindade está conversando. Então, quem não ora, não escuta o que é eterno. A oração faz você ouvir o que está sendo dito lá no céu. Aleluia! A oração te bota em contato com essa conversa. Então está lá a Trindade conversando. E oi, acabou de entrar aí seu filho aí. Oi, senta aí, ouve o que a gente está conversando. Aleluia! E oração é isso. É ser posto nesse diálogo. Então lembre-se que quando você não estiver orando, você está dizendo assim, rapaz, estou perdendo uma conversa. Porque nesse momento o Espírito Santo está falando alguma coisa, eu não estou ouvindo. Por isso que Jesus diz assim, que quando orar, ele diz aí, Pai. Pai é aproximação, entrega, identidade, reconhecimento. Pai é derrubar a barreira da religião. Jesus aqui revela para os discípulos um nome até muito conhecido por eles, mas pouco dito. Deus no Antigo Testamento se relacionava com Israel do ponto de vista de marido. Israel é minha esposa.
E Deus agora, através de seu filho, revela a ideia de paternidade. Olha, meu filho, diz aos discípulos que eu sou pai deles. Isso aqui é uma grande revelação. Chamar Deus de pai significa reconhecer que você é filho. Chamar Deus de pai é tirar de nós a estrutura da religião. É a gente trancar dentro do quarto e clamar a Deus dizendo assim, não, Senhor, eu não sou o líder de louvor. Não é o pregador, o teólogo. Quem está falando aqui com o Senhor é seu filho. É alguém que necessita, alguém que está aflito, alguém que está abatido. Chamar Deus de pai é tirar de nós a estrutura religiosa. É a gente se aproximar da divindade de maneira direta, sabe? Chega perto, de maneira sincera. Quem tem filho aqui sabe. O diálogo entre filho e pai é um diálogo sincero, aberto, não é um diálogo cheio de regra gramatical. O filho senta no sofá para conversar com o pai, ou com a mãe, vice-versa. É um diálogo aberto, direto. Não uma ética de diálogo. Como assim ética? Ele não tem que fazer um texto e marcar com a secretária. Quando ele quer conversar com a senhora ou com o senhor, o que ele faz? Bate na porta. Pai, eu quero falar com o senhor. Aí vem aquela palavra, faz um pix. Pai, eu estou precisando de um pix, faz um pix para mim. Ô pai, está doendo, eu estou com dificuldade. Que diálogo é esse? Diálogo é um diálogo sincero. O que Jesus nos ensina aqui nessa noite, no texto, de maneira breve, chamar Deus de pai é aproximar, reconhecer, olhar para ele e dizer assim, o Senhor é meu pai, eu sou seu filho. Reverendo John Stott dizia que o nome cristão de Deus é pai. Isso é maravilhoso, cara. O nome cristão é pai. Deus é o nosso pai. Significa então um diálogo aberto, verdadeiro, sem máscara. Então diga para ele que está doendo, que você não tem como suportar, que machuca, você não tem mais estrutura, que aquilo te ofendeu, que aquilo te machucou. O verdadeiro filho conta para o pai aquilo que sente. Remandará súria. Seja verdadeiro com Deus. Quando Jesus diz para a mulher de Samaria, o pai procura verdadeiros adoradores, que adorarão a Ele em espírito e em verdade. O que ele está esperando? Ele quer sinceridade sua. Ele quer que você entre lá dentro do seu quarto e revele para Ele de fato aonde é a sua dor, o que te incomoda, seus traumas, suas angústias, suas fobias, seus pesadelos, seus arrependimentos. Aquilo que você não conta para ninguém, para o seu Pai Celestial, Ele quer te ouvir. Ele quer saber, engraçado que Deus é sensacional, que Ele sabe aonde dói, mas Ele quer ouvir de você aonde dói. Ele quer te escutar, por isso que Jesus, quando você chegar lá, chama Ele de Pai. Não ponha uma barreira entre você e Ele. Sabe o arquiteto do universo, com a sua mão bem faceja, eu não sei nem o que é isso. Toca na minha vida, aquela coisa enorme, grandiosa, intransponível, que separa você, o divino. Se esse texto aqui, olha para o texto aí, você vai ver. Jesus não tinha morrido na cruz. O véu do templo não tinha sido rasgado. Mas Jesus aqui já está revelando para os discípulos, eu estou dando lugar para vocês, privilegiado. Vocês vão se relacionar com Ele, não como um Deus qualquer, mas como o Pai verdadeiro. Aleluia! Chamar Deus de Pai é reconhecê-lo que você é filho. É reconhecer que de fato você precisa de Pai. Porque Pai é provedor, Pai é protetor, Pai é aquele que provê, o que protege. Quando você reconhece Deus como Pai, você está dizendo, Ele me protege. Não é o Estado, não é minha arma, não é o muro, não é o cachorro, não é o futuro. Quem me protege é o Pai. Quem provê é o Pai. Não é o Estado, não é o meu recurso, não é meu dinheiro, não é o meu gerente. Porque ainda que eu não venha a ter, mas o meu Pai é fiel e justo para me ajudar nessa caminhada. Chamar Deus de Pai é contar para Ele os seus sonhos. Sentar de fato na mesa, falar, Deus está aqui, meus sonhos são esses. Eu quero casar, quero morar ali. Tenho o sonho de ser pai, tenho o sonho de ser mãe. Eu quero ser, sabe, Senhor, eu quero construir aquilo, estudar em tal faculdade. Isso é falar com Deus. Isso é falar com o Pai. E não é aquela coisa mecânica, chata,
tinhosa, rienta, orações prontas, frases de efeito. Frases de efeito, o céu não se movimenta, o céu se movimenta com verdade. Ana não gritou, só mexeu o lábio, mas Deus ouviu e mudou a sua história da tua vida. Qual foi a oração de Daniel na cova? Ninguém sabe aqui. Só sabe que ele ficou na cova e ele saiu. Deus enviou um anjo. Daniel era um homem de oração, irmãos. Você acha que ele não orou dentro da cova? Provavelmente. A gente não ouviu a oração de Daniel, mas a gente viu, aleluia, a resposta. Deus enviou um anjo aqui nessa cova. O decreto era para não falar com Deus, só com o rei. Daniel falou e foi preso na cova. Mesmo na cova, por causa do decreto. E Daniel é sinistro, porque ele está no cativeiro, então ele está na prova dentro da prova. Ele é igual aquela boneca russa, é a prova dentro da prova. Ele já está no cativeiro e agora vai para a cova. Mas mesmo na prova, dentro da prova, o Deus não abandona teu filho. Então eu quero te dizer, conte para ele, seja sincero. Senhor, está doendo. Oh, aleluia. Eu quero chegar lá, Pai. Eu não tenho recurso. Eu quero que o Senhor me ajude. Mas tem essa identificação. E Jesus diz assim na sua Bíblia. Eu não quero me alongar muito. Quando orar de dizeis, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Santificado seja o teu nome, significa, isso aqui é difícil de explicar, irmão. Isso aqui é muito difícil. Esse aqui é um dos textos mais difíceis para explicar isso aqui. Porque o nome de Deus é santo. Correto, sim ou não? O nome dele é santo. Os demônios creem e estremecem. No céu, o nome dele é exaltado. Santificado significa tornar santo aquilo que já é. Então, como é que você torna santo aquilo que já é? Isso é difícil. Santificado seja o teu nome, o mais próximo que eu posso chegar é o seguinte: como nós santificamos o nome do Pai? Através do Filho. Nós. Que isso, pastor? Vou te explicar. O nome de Deus é honrado no céu, respeitado no inferno, mas só na terra ele é desonrado. Só aqui na terra a gente conta piada usando o nome de Deus. Só aqui na terra a gente faz brincadeira com o nome de Deus. Mas então, quando nós santificamos o nome de Deus? Através das nossas relações, através da nossa vida. É quando você anda nessa cidade de São Pedro e alguém olha para você e fala assim, ele é diferente. Ele é lá daquela igreja lá. Esse dia teve um problema aqui no trabalho, mas ao invés de ele tacar gasolina, ele apagou o fogo, ele resolveu o problema. Ele é um homem de Deus. Quando você dá o exemplo, você santifica o nome de Deus lá no céu. Quando você se relaciona com a sociedade, do ponto de vista político, de caráter. Eu já contei uma história aqui, eu vou contar de novo. Como diz o pastor Silas, pastor, repetição é pedagógica e tem muita gente nova aqui, ele sempre fala isso. Tem muita gente nova, então eu posso repetir. Não tem muito tempo isso não. Quando eu falo não tem muito tempo, é uns 25 anos. Não tem muito tempo não. Eu trabalhava no centro do Rio e morava em São Gonçalo. Zona sul do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Aí atravessava a barca para trabalhar no centro, eu trabalhava numa empresa. Eu era auxiliar lá de administração de uma empresa, era jovem aprendiz na época. E eu sempre fui ávido por leitura. E eu passando ali antigamente, quem lembra aqui de Praça 15, lembra que tinha um monte de barraca em cima da Praça 15, quem lembra disso? Só quem tem raiz, só quem sofreu comigo lá. Lembra que tinha um monte de barraca? Aquilo dali parecia um mercado da Índia, né? Tinha gente vendendo coisa. Eu vou falar alguma coisa dos adolescentes, não vão nem saber o que é isso. Vendendo cartão telefônico para poder ligar. Aquilo aí vocês não sabem o que é isso. Aqueles cartão telefônico, aquilo ficava igual o Mercadão da... Quem lembra aí? Quem lembra? Cadê? Só para eu não me sentir velho. Aleluia, Deus. Muito obrigado. Tem um monte de velho comigo. Então, tinha um monte de cartão. Lembra, pastor Ed? Os cartões, eles ficavam já na saída da barca vendendo. Rapaz, aquilo dali era terrível. Aí eu... Oi? Você coleciona cartão telefone? Depois eu vou orar por você. Aí eu passei em frente a uma banca de jornal. Eu passei... Graciela, antes das mudanças, da mudança para o apartamento, eu tinha esse jornal lá em casa. Aí passei na frente da banca de jornal, tinha um jornal escrito: Pastor arranca dedo de menino. Aí eu olhei a banca e fiz assim, ó. Eu falei, pô, eu quero um negócio desse. Aí fui, paguei, comprei o jornal, fui para o trabalho, bati o ponto e já fui correndo para onde? Para o banheiro. Porque a ansiedade, ansioso pela leitura é terrível. Abri o jornal,
Lá dentro a manchete: cão da raça pastor alemão, rancadeiro de menino. Em plena segunda-feira, Satanás já pegando meu dinheiro. Eu falei, pô. Mas por que eu comprei? Por que eu comprei? Porque o mundo sabe o que vende. O mundo não espera do Filho de Deus que ele ache a carteira e fique com dinheiro. O mundo não espera do Filho de Deus que ele seja corrupto. O mundo espera do Filho de Deus a mesma posição que tem no Pai no céu. Santificado seja o teu nome é na sua postura, é nas suas relações, é no seu namoro, é na sua vida do trabalho, é dentro da tua casa, é no cinema. Pastor, mas é difícil, eu sei, porque levar o nome do Pai tem que ter responsabilidade. Aleluia! Tem muita gente que anda com Deus, mas não é filho. Mas quem é filho anda igual ao Pai. Aleluia! Quem é filho anda igual ao Pai. Aleluia! Ele é diferente. Ele tem um estilo de vida diferente. Ele tem uma maneira de pensar diferente. E o texto diz, para a gente continuar: venha o teu reino, que o pão nosso de cada dia nos dá de dia em dia. Dia a dia. Venha o teu reino, e está falando sobre governo, sobre direção, sobre perspectiva de liderança na vida. Ele está dizendo, eu não ando como esse mundo, eu ando como o mundo, como Deus manda. Warren Wiersbe, quando comentou Romanos 12, Warren Wiersbe fez a seguinte ideia: quem tem a mente conformada, o mundo dirige, mas quem tem a mente transformada, o Espírito controla. Então aquele que possui transformação da mente, o Espírito está direcionando. Venha o teu reino significa chamar o governo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família. Então nessa noite eu quero te convidar. Convide o reino de Deus para fazer parte da sua vida, do seu empreendimento, de onde você está. Porque aonde o reino de Deus estiver, haverá justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Haverá esse rei do reino sobre você. Na sua Bíblia, o pão nosso nos dá de dia em dia. Abra sua Bíblia, por gentileza. Dedilha o teclado aí para mim, o meu amigo tangedor. Cadê o tangedor? Só o teclado, por gentileza, por favor. Abra comigo Êxodo capítulo 16. Verso de número... Êxodo 16, verso de número 4. Êxodo 16, verso 4. Êxodo 16, 4. Diz assim: então o Senhor disse a Moisés, pega uma caneta e um papel para você anotar que isso que eu vou dar como diz um amigo, é uma pepita. Isso aqui é uma pepita de ouro que eu vou te entregar na sua mão. Verso 4, capítulo 16. Então o Senhor disse a Moisés, eis que vou fazer chover pão sobre do céu. E sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Repita comigo, colherá diariamente a porção de cada dia. Vou continuar aqui, ó. Para que eu prove que se ande em minha lei ou não. Mas olha o verso 5. Mas ao sexto dia, prepararão o que colherem. Será em dobro do que colhem em cada dia. Por que sexta o pão caía dobrado? Porque sábado não pode trabalhar. Mas pastor Wellington, o pão de segunda se guarda, dá bicho. O pão não podia ser guardado, o maná não podia ser guardado. Mas o único maná especial, o maná que durava, era o maná de sexta. O maná de sexta era dobrado. Então o pão de amanhã, ele caía hoje. Em Lucas capítulo 11, que nós lemos agora, e do verso de número 3, o pão nosso cada dia nos dá de dia em dia, a oração que Jesus faz para nós é uma oração em aramaico. Existe um autor chamado Joaquim Jeremias, do seu livro Teologia do Novo Testamento, da editora Agnus. Ele traduziu a oração do Pai Nosso em aramaico. E quando você lê a oração do Pai Nosso em aramaico, o pão nosso aqui é: Senhor, que o pão de amanhã o Senhor me dá hoje. Nossa. O pão de amanhã me dá hoje. Isso é maravilhoso. É Jesus ensinando os discípulos o seguinte: olha, assim como o Pai derramou o pão do futuro no presente, dois já entenderam já. Assim como o Pai derramou o pão do futuro no presente, peça ao Pai que Ele pode fazer.
que aquilo que ia acontecer em dezembro pode acontecer amanhã. Aleluia! Então peça a Ele aí que o pão de amanhã caia hoje. Aleluia! Quem pode adorar o Senhor nessa noite? Quem pode aplaudir Jesus Cristo e celebrar o Senhor? Aleluia! Jesus dizendo assim, peça ao Pai para Ele antecipar. Fala, Senhor, antecipa, Pai. Oh, aleluia, eu creio nisso. Eu creio que o milagre que seria para julho pode acontecer segunda-feira. Ah, pastor Felipe, como eu creio. Eu creio que aquilo que ia acontecer o ano que vem pode acontecer essa semana aí na sua vida. Ah, como eu creio. Ah, como eu creio que o pão de amanhã pode cair hoje. Aleluia. Porque só Deus tem o poder de antecipar o tempo. Só Ele tem o poder de abrir e fechar e fazer acelerar ou não. Como eu disse anteriormente na aula, se os dias não fossem abreviados, a carne humana não suportaria. Então Jesus aqui está ensinando a matemática. Pede ao Pai que o pão de amanhã caia hoje. Pede ao Pai que Ele antecipe. Ele está dizendo para os discípulos, pedindo, peça a Ele. Aí Ele continua. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos até daquele que nos devem. Jesus está nos ensinando uma relação com Deus, a seguinte ideia, olha, se você gosta de perdão, você tem que perdoar. Porque você não pode pedir perdão se você não perdoa. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de perdoar. Então peça a Deus. O Senhor me ensine a perdoar. A igreja cristã é uma igreja basicamente fundamentada em perdão, irmão. O Deus cristão é um Deus que perdoou e perdoou. Ele perdoa e perdoa. Ele perdoou você lá no passado e te perdoa todos os dias. Então por que você não pode perdoar? Mas pastor, você não sabe o que Ele fez mais do que você e eu fizemos ao Pai? A gente cuspiu na cara dele lá no Éden. A gente rompeu as nossas relações. Mesmo assim Ele foi lá na lama, me pegou, buscou você e te colocou você e eu aqui dentro. Não há perdão maior do que esse, meu irmão. Ah, pastor, mas ele está, sabe, me devendo muito dinheiro. Quanto você devia ao céu? Quanto eu devia ao céu? Você achou que o sermão ia ser só o pão de amanhã? Tem o perdão, irmão. Tem gente que não consegue andar na vida porque não consegue perdoar. O perdão é libertador. O problema seu não é que você não jejue, não é que você não busque, é porque você não perdoa. E isso está atrelado no seu pé como uma bola de aço. Mas em nome de Jesus, declare o perdão, ponha para fora, e você vai sentir a sua vida diferente aqui dentro. Você vai acelerar, você vai andar para frente, Jesus nos ensina. E por último, para não estourar o tempo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou em outras versões, Senhor, não nos deixe cair em armadilhas, em perigos, em tramóias, em coisas, e livra-nos do mal. A tentação é armadilha. Deixa eu fechar a Bíblia aqui e falar de algo simples, olhando aqui, tentação e livrar-nos do mal. Quando um biólogo, esses dias eu estava assistindo um biólogo, querendo capturar um cervo na floresta. O cervo tinha colocado dentro, na parte superior daqui da sua galhada, uma coisa de plástico, um cone, e ficou agarrado. E ele tentando pegar o cervo, e o bicho difícil. Ele montou uma armadilha com aquilo que o cervo queria comer e esperou dias até o cervo comer e ser capturado. A tentação é isso. A tentação, o inimigo coloca uma armadilha do que você gosta de comer. E ele não coloca isso longe do teu caminho, ele coloca no caminho que você passa todo dia. Igual Eva olhou para o fruto, era agradável, era interessante. Foram dias. Não é de uma hora para outra. Existem tentações que vêm para mim e para você. São armadilhas que o diabo coloca no seu e no meu caminho. Então Jesus diz aos discípulos, peça ao Pai, Senhor, livra-nos da tentação. Livra-nos para que a gente não caia em armadilha. Eu quero ser profeta aqui, você não vai cair em armadilha. Então repetir, você não vai cair em armadilha. Vou repetir, você não vai cair na armadilha satânica. Na armadilha da facilidade, na armadilha da corrupção, na armadilha da prostituição,
na armadilha da pornografia, na armadilha do roubo, na armadilha de andar errado. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. E você sabe o que eu estou falando, você sabe. A tentação nos envolve e nos assedia. Aí ele fez, mas livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso é um modelo pelo qual você e eu podemos nos fundamentar. É impossível chegar ao céu sem reconhecer que Ele é o nosso Pai. É impossível livrar-nos do mal se o reino dele não estiver em nós. Quando você lê o Salmo 91, o Salmo 91 é maravilhoso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não é? Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. O texto é maravilhoso. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você lê esse salmo todo, você percebe uma coisa, que tudo aquilo dali está atrelado a um versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, para nenhum mal te suceder, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Para 1000 caiu ao teu lado e 10.000 à tua direita, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. A condicionante é habitar no esconderijo do Altíssimo. Tem muita gente que quer livramento, mas não habita no esconderijo. Ele passa no esconderijo. Ele vai de vez em quando. Ele só vem domingo. Ele só vem em quinta-feira. Agora quem habita, fica tranquilo, porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aleluia! Essa é a condicionante.